o cronograma, até porque a ideia não é onerá-los em demasia, não é avançar demais no tempo, e em torno de 30, 40 minutos eu esgoto a minha fala e abro a palavra para vocês, para que eventualmente vocês intervenham, critiquem, façam perguntas, né? E a gente está com essa live sendo gravada para que ela seja depois disponibilizada para quem quiser. A gente encaminha o link depois para outros alunos, outros interessados, bastando que vocês entrem em contato. Pois bem, a proposta hoje é trabalhar a Agenda 2030 e arbitragem, né? Notadamente a arbitragem acadêmica, que é um programa que nós desenvolvemos atualmente no Centro Universitário UNA. E para quem não está totalmente inteirado, né? Ainda não assimilou ou só ouviu falar en passant do que é a Agenda 2030, ela envolve, 2030 da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, ela envolve um compromisso celebrado no ano de 2015 por 193 países. E entre esses 193 países, o Brasil incluído. E ela é voltada para cumprimento de metas para melhoria das circunstâncias humanas, da vida, da sociedade, da economia, da cultura, né? E, a partir disso, então, foram estabelecidas 17 diretrizes, que são chamadas de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, quem tiver curiosidade, tem alguém com áudio aberto, gente. Parece que é o Matheus Melo. Se puder fechar, Matheus, eu agradeço. Tá? Então, essas ODS, 17 ODS, contemplam diversas diretrizes, quanto à saúde, quanto ao uso da água, quanto à segurança. Quer ver? Vou ler algumas aqui. Erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, entre outras. No caso do direito... Vai, Letícia? Vai, sim. No caso do direito, a nossa ODS, a ODS que mais se aproxima da nossa atividade, né, dos nossos estudos, das nossas teorias, é a ODS 16. Tá? Então, são 17 ODS estipuladas pela ONU. A que nos interessa é a 16, que diz o seguinte: paz, justiça e instituições eficazes. Tá? Então, a proposta é que até 2030 todos os países atuem para o atingimento de metas ligadas a essas ODS. Tá? E o Brasil foi, além de um dos países signatários desse compromisso de Agenda 2030, ele também, no âmbito do judiciário, foi pioneiro em fazer convênio com a ONU para atingimento, para que se consiga fruir, né, para que se consiga avançar na ODS 16. E, nesse sentido, o órgão no Brasil que pensa o judiciário, que estabelece diretrizes, que avalia estatísticas, que anualmente publica um relatório do judiciário e que serve também como uma espécie de corregedoria do judiciário, é o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Tá? É um órgão que, hierarquicamente, ele, em tese, fica abaixo do STF, né? Mas não é um órgão judicante. A função dele não é resolver conflitos de interesse, né? Ele tem mais função administrativa de controladoria do que função judicante propriamente dita. E o CNJ, então, é o órgão, na estrutura do judiciário brasileiro, é o órgão adequado
para implementar e para pensar essas ODS, né? E essa Agenda 2030. E o CNJ, por sua vez, ele trabalha com metas. Eu me lembro quando eu estava no Judiciário, tinha uma meta, acho que 2, que nos fez perder cabelos na época. Todo mundo ficou tenso, porque a gente tinha que resolver todos os casos antes, acho que era 2005. Todos os processos pré-2005 tinha que resolver com prioridade absoluta. Então, tem essas metas que o CNJ estabelece periodicamente, e isso envolve todo o judiciário num esforço conjunto. Tá? Para o que nos interessa, de Agenda 2030, o CNJ estabeleceu a meta 9, a famosa meta 9, para quem trabalha com métodos adequados, especialmente, segundo a qual o judiciário ele tem que agir para prevenir e para incentivar a prevenção e a desjudicialização de conflitos. Tá? Então, a gente tem um cenário tenebroso no judiciário hoje, que é um cenário no qual são 75 milhões de processos em trâmite, isso segundo o último relatório do CNJ, que saiu há um mês atrás, mais ou menos, e é um descalabro isso, né? Nós temos diversas concausas para que esse cenário tenha se consubstanciado. Então, aqui não me cabe apontar, as concausas são diversas, né? E algumas são, inclusive, supostas. Não há demonstração efetiva de algumas dessas concausas. Mas fato é que nós temos 75 milhões de processos num país com 210 milhões de habitantes. Né? Isso é um absurdo completo. Não há nenhum paralelo próximo no mundo dessa equação, processos barra número de habitantes. De forma que esse é um problema grave, um problema nacional grave. Né? Seja porque o conflito ele pode se exacerbar, seja porque o ambiente econômico é afetado pela insegurança jurídica e pela morosidade do judiciário, que não dá conta desse volume todo de processos. Né? Então, certamente, essa meta do CNJ, a meta 9, ela vai ao ponto, ela é central. A gente precisa evitar conflito, prevenir conflito, e precisa, de alguma maneira, desjudicializar, retirar conflitos do judiciário. Né? Então, esse é o desafio que o CNJ propôs a todos os tribunais, que têm que estabelecer programas, têm que estabelecer iniciativas, têm que estabelecer convênios para que esses ideais sejam atingidos. Isso a partir de agora, tá? Não é para o futuro, não. É a partir de agora, para que em 2030 a gente tenha um cenário melhor. Né? Um cenário menos caótico que esse que nós vivemos hoje. E, nesse sentido, então, é impossível que a gente pense um cenário em que o judiciário está assoberbado, está praticamente inviabilizado, com dezenas de milhões de processos, e não volte nossos olhos para os métodos adequados de solução de conflito. No Brasil, uma das concausas que contribuem para esse cenário singular e drástico, né, um volume tão grande de processos, é a praticamente ausência de diversos métodos de solução de conflitos paralelos ao judiciário ou o pouco uso, proporcionalmente ao número de conflitos, dos métodos mais consagrados. Então, para que vocês entendam, especialmente para quem não é da área, né, sobre o que eu estou dizendo, a jurisdição estatal, jurisdição vem da jurisdictio, né, dizer o direito, e o Estado diz o direito quando é provocado por uma ação. Então, a jurisdição estatal ela é uma maneira de se resolver conflitos, mas é uma delas. Né? É uma função do Estado paralela
à função legislativa e paralela à função executiva, e é obrigação do Estado dizer o direito quando provocado. Ok? Agora, esse método ele não pode ser encarado como a única possibilidade. E ele não pode ser encarado como a melhor possibilidade para grande parte dos conflitos em trâmite no país. E aí que nós temos um drama, né? Porque nós temos no mundo inteiro diversos métodos paralelos que eles, eu diria que têm uma relação orgânica, complementar com a jurisdição estatal, frequentemente privados, né? Que podem ser usados ao lado da jurisdição estatal. Nenhum deles, de per si, a prioristicamente falando, é melhor ou pior que a jurisdição estatal. A depender do caso concreto conflituoso, a partir de certos critérios, a gente consegue identificar, olha, o método melhor para esse caso é o X, para o outro é o Y, para aquele ali é o K, e por aí vai. Então, nós temos que trabalhar, e isso foi muito bem demonstrado nos Estados Unidos, embora eu não seja entusiasta do sistema norte-americano de justiça, mas nesse caso a gente tem que aprender com ele, sim. Quando o professor Frank Sander, de Harvard, propôs em 76, do século passado, que nós nos atentássemos para as outras possibilidades de solução de conflito. No caso, ele estava preocupado com ações envolvendo o direito de família. E, nas palavras dele, o judiciário não pode ser a única e tampouco a primeira porta para se resolver conflitos. Então, a partir dessa palestra que o professor Frank Sander proferiu na Suécia, em 1976, criou-se o que hoje se chama de tribunais ou sistema multiportas. É uma ideia de que a gente tem diversas portas para resolver conflitos. No Brasil, as mais usadas são arbitragem, conciliação, negociação e mediação, mas não são as únicas. Tá? E nenhuma delas é melhor ou pior que as outras. A gente vai partir do conflito para avaliar, olha, essa aqui é interessante para esse caso, a mediação ela preserva o bom relacionamento entre as partes, é menos invasiva. Mas não é possível o acordo, então a gente precisa de uma solução heterocompositiva, em que alguém vai julgar e impor. Mas a gente não quer jurisdição estatal, vai para arbitragem e por aí vai. A ponto de, nos Estados Unidos, a aplicação e expansão do sistema multiportas ter alterado substancialmente o perfil de julgamentos naquele país. De maneira que hoje o judiciário ele representa por volta de 30% a 40% das soluções de conflitos só. E poderia ser menos. Então, você tem lá não só os 4 métodos que eu indiquei, né? Quais sejam arbitragem, conciliação, mediação e negociação, mas diversos outros, né? Num leque de possibilidades, e eles são muito atuantes, muito mais dinâmicos, frequentemente mais baratos, né? E são os métodos adequados para aqueles casos específicos, né? Então, esse movimento que agora o Brasil começa a desenvolver, né? Agora que eu digo na última década, praticamente, ele já tem algumas décadas nos Estados Unidos, foi muito exitoso. E também em outros países, os métodos adequados funcionam muito bem. De maneira que eu lhes diria, nessa primeira sessão do nosso debate, que a gente tem que considerar esses outros métodos para deixar de lado a visão de que o judiciário é a única maneira de se resolver conflitos no país. Nós temos 75 milhões de processos em trâmite, e isso equivale a praticamente, no judiciário, né,
Isso equivale, é difícil ter dado estatístico, mas eu diria que é mais de 90% seguramente dos conflitos no país. A arbitragem resolve na casa de milhares de casos por ano. Só, entre aspas. É muito do ponto de vista mundial, comparativamente, mas do ponto de vista de conflitos no Brasil é pouco. A conciliação consegue resolver mais, mas a gente não tem dado muito exato, né? Mas ainda assim é muito pouco dentro desse universo de conflitos. Todos os métodos podem ser melhor usados, todos eles. E nesse sentido, então, dentro dessa perspectiva, a gente, via NUSC, né, e a partir de uma angústia de minha parte, quando eu saí do tribunal, e percebi que o tribunal frequentemente, na justiça, tá, de Minas Gerais, frequentemente enxuga gelo, né? A atividade judicante no Brasil é desesperadora, porque você não vê resultado, você não vê evolução, né, no trabalho que você exerce. Houve a intenção, a partir dali, isso foi em meados de 2019, de criar algum programa, originalmente um projeto que virou um programa, que contribuísse para mudar esse estado de coisas, né? Ainda que fosse paulatinamente. E eu sempre gostei de métodos adequados, embora seja de origem um processualista, e logo na sequência conversei com a professora Camila Linhares, que é coordenadora do NUSC, Núcleo Único de Solução de Conflitos. A gente já sabia da Agenda 2030, a gente tinha objetivos muito parecidos com esse de prevenção e desjudicialização de conflitos. E aí eu sugeri para ela, professora Camila, a gente já conversava muito entre si, né, cada um na sua área, mas eu cheguei para ela no final de 2009 e disse assim: ô Camila, o que você acha da gente capacitar alunos para que eles atuem como árbitros, e a gente, a partir daí, seleciona no judiciário causas de baixa complexidade e pouca exigência de produção de provas, para que os alunos, juntos conosco, dirimam, resolvam conflitos. Porque isso é desjudicialização na veia, a mais clara possível, né? A gente pega um processo que está tramitando no judiciário, detecta esse processo a partir de certos critérios, que a gente chama de taxonomia, né? Então, a causa tem que ser mais simples, não pode ter muita necessidade de prova, preferencialmente deve ter um precedente útil para resolvê-la, né? E a gente traz esse caso para a universidade. Surgia ali, então, o que a gente depois chamou de arbitragem acadêmica. Isso no final de 2019, com a primeira turma sendo capacitada em 2020, primeiro semestre. Nós temos aqui diversos alunos que participaram ou participam, né, do programa de arbitragem acadêmica. E a proposta é justamente desjudicializar conflitos, abrindo uma porta paralela. É como se a gente criasse uma válvula de escape no judiciário e dissesse assim: olha, já que a demanda ela foi erroneamente destinada ao judiciário, porque se nós temos 75 milhões de processos no judiciário, certamente, e o judiciário no Brasil responde por 99%, digamos, eu estou falando de supondo, tá? Mas eu diria que não deve ser muito diferente disso. O judiciário responde por 99% dos conflitos no país. Uma boa parte disso está no judiciário indevidamente, porque nós não temos modelos adequados ou modelos economicamente sustentáveis, idealmente gratuitos, de qualidade dos outros métodos. Tem uma série de fatores, as pessoas não conhecem os outros métodos, desconfiam dos outros métodos, os outros métodos são caros e por aí vai, né? Então, qual que é a proposta? Vamos abrir as outras portas via universidade. Daí o nome, arbitragem acadêmica.
A arbitragem é a primeira porta que a gente procura abrir. Tá? Então, a gente oferece a arbitragem para o jurisdicionado a partir de um convênio que foi celebrado. Demorou para a gente debater isso com o judiciário, mas o TJMG ele abraçou a iniciativa em junho agora. Então, a gente tem um convênio com o TJ para oferecer a metodologia, preferencialmente agora, no piloto, na 33ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte e na 5ª Unidade do Juizado Especial Cível. E ali, então, a gente detecta as causas que poderiam ser dirimidas via arbitragem e oferece esse modelo gratuitamente. Quando eu concebi, eu e a Camila, concebemos a ideia e pensamos o regulamento, pensamos os princípios que a gente vai seguir mais fortemente, o modelo é um modelo democrático de arbitragem, etc., a gente imaginava que haveria uma procura muito grande, porque a arbitragem ela atua num nicho, a arbitragem no Brasil ela é muito exitosa, mas ela atua preferencialmente num nicho específico de causas mais complexas e mais caras. A gente estaria praticamente desbravando um novo universo aí na base da pirâmide. Então, a gente imaginou que seria fácil convencer o jurisdicionado. Essa, na verdade, seria a última grande etapa a ser superada por sucesso do programa. Lê do engano. A Rose, que está aqui conosco, com a câmera aberta, ela nos acompanha em praticamente todas as audiências, todos os debates. Eu não sei nem precisar mais quantas audiências e quantas conversas eu tive com advogados e partes para oferecer o modelo. E aí a gente supõe que são vários motivos para essa hesitação. Às vezes, para o advogado não interessa, para a parte interessa, mas para o advogado não, porque ele recebe por ato. Frequentemente, o advogado não tem poderes, ele é subestabelecido do subestabelecido. Alguns têm temor mesmo do que pode advir, porque a arbitragem gera título executivo judicial, entre outros fatores. Eu acho até que a gente depois pode pesquisar isso com mais exatidão, de maneira mais científica. O que assusta tanto. De maneira que a gente, então, inverteu a equação. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte, então. Vamos chamar grandes litigantes para uma reunião no TJ, na vice-presidência, para não ficar catando milho, ficar oferecendo um caso ou outro, etc., ficar nessa questão de convencimento unitária. A gente chama os grandes litigantes que têm demandas tanto no Juizado Especial quanto na Vara Cível, e oferece o modelo para o jurídico nacional, é quem decide mesmo. E aí, nessa primeira rodada, foram chamados Bradesco e BV Financeira, são duas instituições financeiras que têm muitas demandas nas duas unidades, e as duas aderiram ao programa. E isso se refletiu agora no primeiro caso, em que já houve um acordo entre os litigantes, envolvendo uma ação que tramita, por enquanto, espero que só nessa próxima semana, na 33ª Vara Cível, discutindo tarifa bancária. Então, a gente vai pegar esse caso, se tudo correr bem, celebra o compromisso arbitral judicial semana que vem, tira esse caso do judiciário e traz para o nosso colo. E Camila e Thales, que está aqui, seremos o colegiado arbitral que irá resolver esse conflito, emitindo uma sentença, se tudo correr bem, em 2 meses, talvez 3, no máximo, com força de título executivo judicial. Além disso, a fase recursal, que é no judiciário, se houver insistência, ela demanda 3, 4, 5 anos, na arbitragem demanda 15 dias, porque cabe um recurso que é parente dos embargos de declaração e os árbitros julgam em no máximo 10 dias esse recurso. Daniel, mas e aí? E se demitir a sentença? Então, houve lá, digamos, a condenação do réu e o réu não cumpre a condenação. O que você faz com essa sentença? Você leva ao judiciário para cumprimento de sentença. Então,
a sentença arbitral é um dos títulos executivos judiciais expressamente previstos no nosso Código de Processo Civil. Então, tanto a lei de arbitragem quanto o nosso CPC consagram essa força impositiva à sentença arbitral. Eu costumo dizer até com os meus alunos, né, que no frigir dos ovos, se você olha de maneira fria para o efeito da sentença arbitral, por incrível que pareça, ela é mais efetiva do que uma sentença de um juiz. Eu sou crítico em relação à pouca eficácia da sentença do juiz, porque se sobrevier recurso de apelação contra essa sentença, o recurso de apelação, em geral, no Brasil, suspende o efeito da sentença. Isso é um absurdo, né? Isso é fazer pouco caso do trabalho do juiz de primeiro grau. E foram várias tentativas de inverter isso, né? Falou, olha, em regra tem que ter efeito. Excepcionalmente é que deveria suspender, mas não. Mesmo no CPC 2015, quase a gente conseguiu. Nos debates, isso foi muito acirrado, né? Essa questão foi muito nevrálgica, mas a gente continuou como estava, né? A regra é apelação com efeito suspensivo, ou seja, a sentença emitida pelo juiz, na prática e no geral, ela vai surtir efeitos só depois do julgamento da apelação subsequente, e isso varia de meses ou até anos, né? E olhe lá, porque mesmo recurso especial extraordinário, que são cabíveis depois disso, excepcionalmente podem ter efeito suspensivo. Então, isso é muito estranho, né? No judiciário tradicional. Na arbitragem é o contrário. Na arbitragem, a sentença surte efeito imediato e em 15 dias tem coisa julgada, né? Então, o que nós estamos dizendo para o judiciário e para os interessados na metodologia? Olha, essas causas não deveriam estar no judiciário, nós podemos resolvê-las com qualidade, com segurança, com previsibilidade e num prazo muito menor. A gente não quer causas que demorem mais de 6 meses para serem julgadas. Nessas primeiras que a gente vai pegar da lei financeira, a gente quer julgar até fevereiro do ano que vem, no máximo. Então, é esse o ponto em que nós estamos. Essa iniciativa tem tudo a ver com a Agenda 2030, porque ela envolve o componente justiça e envolve... Eu não conheço... Eu conheço várias iniciativas ligadas ao ODS 16, né, e à Meta 9. Eu não conheço nenhuma tão claramente ligada à desjudicialização. E pode ser prevenção também. Vai chegar um momento no futuro... Já tem acontecido algumas conversas, né, das pessoas dizerem assim, olha, ao invés de eu levar ao judiciário, eu quero levar para vocês resolverem via arbitragem acadêmica. Ok, a gente vai aceitar, né? Não há problema nenhum com isso. É que, nesse primeiro momento, a gente tem uma matéria-prima muito clara no judiciário. São essas demandas que não deveriam estar lá. Mas não há nenhum empecilho, nenhum obstáculo em se receber diretamente a demanda já via arbitragem acadêmica para que ela nem chegue ao judiciário. Na verdade, isso é o ideal. O verdadeiro sistema multiportas proposto pelo professor Frank Sander, ele evita que a demanda chegue ao judiciário quando ela não deve ser a ele dirigida. Então, o judiciário está ali como segunda, terceira, quarta opção e se reflete quanto às outras portas de maneira muito criteriosa, muito cuidadosa, antes de chegar ao judiciário. É isso que a gente sonha que aconteça no Brasil mais à frente. E até lá a gente quer abrir as outras portas também. Mediação, a professora Camila adora comitê de resolução de disputas, né? Está começando no Brasil. Eu gosto muito de mini trial, né? A negociação. Nós temos diversas portas possíveis aí e elas têm que ser escancaradas. Nós temos que ter acesso de qualidade a essas portas. Isso só é possível com a ajuda da universidade. Então, oxalá a gente tenha, daqui 5, 10 anos, mediação acadêmica, mini trial acadêmico, conciliação acadêmica, comitê de resolução de disputas acadêmico e por aí vai, numa iniciativa que é interinstitucional, ou seja,
Isso envolve um esforço coletivo das universidades no país. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje para os senhores. Estou aberto a críticas, sugestões, comentários e agradeço a presença de todo mundo. É sempre bom debater o tema, que é uma espécie de sonho de vida para mim, e faz parte da minha tese de doutorado também, né? Eu penso nisso diuturnamente. Então, a gente encerra a minha fala direta e abre espaço para vocês indagarem, participarem a partir de agora. A Beth está perguntando, isso aqui envolve um trabalho também para certos alunos, né, para alguns de vocês. Vocês mandam pelo e-mail, tá, Beth? Por favor. Muito obrigado, Sônia. A Rose colocou ali uma lista de presença, tá? Para quem for obter o certificado depois. Obrigado, Iago. Obrigado, Bruna. Obrigado, Maicon. Mas pode criticar também, viu, gente? Não precisa só elogiar, não. A crítica... Boa tarde. Oi, Domitila. Tudo bem? Professor, deixa eu te falar. Eu estou até estudando, se você sabe sobre isso, né? E uma dúvida minha é o seguinte, que eu acho essa fala sua sobre a questão, né, do sonho de existir, né, todos Me ouve, gente? né, Ou eu adequados de travei? conflitos. Tá baixo, professor? Não, eu acho que eu travei, Domitila, desculpe. Não, eu estava falando o seguinte, referente a essa última fala que o senhor falou, do grande sonho, né, de que os meios adequados de conflitos, eles façam parte, né, do meio acadêmico. Existe um projeto, algo que se fale, assim, de, por exemplo, no Ministério da Educação, sobre referente isso ser, por exemplo, obrigatório na grade, que seria uma coisa, assim, importante, por exemplo, no curso de... Não só no curso de Direito, em vários cursos, né? Que poderiam estar utilizando desses meios adequados de conflitos. Existe um projeto, uma discussão por exemplo, com o MEC, para que isso já se torne uma coisa assim, viável, né, de já se colocar isso na grade obrigatoriamente? Existem discussões sobre isso? Excelente pergunta, Domitila. Houve uma tentativa, não exatamente de incluir esse programa, que ele é inédito mesmo, né? Aliás, tem que para ser uma tese de doutorado, tem que ser inédito, né? Mas de incluir métodos adequados obrigatoriamente nas grades, né? Ela, na última etapa, naufragou. Na última etapa, o MEC voltou atrás. Quase que foi inserida como disciplina obrigatória. Mas hoje as maiorias da faculdade já, pelo menos, estão atentas a isso. Se é que não tem a disciplina, estão atentas a isso. Mas a gente tem um outro gancho, né? Agora, em 2022, final de 2022, vence o prazo para que todas as instituições de ensino do país dediquem pelo menos 10% da sua carga horária a atividades de extensão. Por isso que a UNA mudou, né, a grade dela. A grade nova é muito diferente da grade antiga. E isso vai impactar enormemente as instituições, né? E estão me ouvindo, gente? Sim. Eu travei? Sim. Nós estamos ouvindo. Estou ouvindo. Não. Eu travei ou não? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Não travou. Não, então tá. Então, continuando, obrigado. Continuando, vence 2022 o prazo para que todas se adaptem. É difícil pensar numa atividade de extensão que seja mais interessante para o aluno de direito, que contemple os métodos, não precisa ser arbitragem acadêmica, não, mas que contemple os métodos adequados de solução de conflito para atender a Agenda 2030 da ONU, para prevenção e meio de utilização, um pouco que o NUSC faz, né? Então, o espaço para esse programa ou algo parecido com o programa crescer
é gigantesco. Nós temos o absurdo número de 1.600 faculdades de direito no país. Isso com dados pré-crise, né? Talvez algumas tenham fechado nesse meio do caminho, mas é muita coisa. Nós temos 1 milhão de alunos de direito hoje cursando a graduação. Fora, como você bem alertou, que o programa, não só esse, a mediação, então, acadêmica, ela vai ter que se voltar mais para a psicologia do que para o direito. Tem um grande número de alunos aí de outros cursos que estariam habilitados a participar desse tipo de programa. E, por outro lado, você pode me perguntar assim, mas e o custeio disso? Porque o método é gratuito, né? Quem vai custear? A universidade, no Brasil, ela tem a obrigação de ter um núcleo de prática jurídica. No caso da UNA, é o ESAJUNA, né? Isso é uma determinação do MEC, e as exigências quanto ao núcleo de prática jurídica vão se acentuar em 2022. Então, o custo ele já é um custo fixo, não é um custo que se acresce àquilo que já é usualmente habitual, né? Aquilo que já é padrão nos currículos das universidades. Então, em 2022, espera-se aí um boom de iniciativas parecidas, e o caminho é esse, né? Percebam que tudo que eu falei para vocês é quase que orgânico, assim, né? A gente está falando, então, de uma Agenda 2030, que numa das UBSs fala em justiça, que isso traduzido no Brasil envolve prevenção e desjudicialização. O que mais permite prevenção e desjudicialização? Métodos adequados. A gente está falando de um judiciário que está soberbado, né? Se a gente encara isso como uma das portas só e abre todas as outras, escancara todas as outras, o cenário muda drasticamente e de maneira muito rápida, né? E cuidado também, outro aspecto, né? O uso desses métodos ele tem que ser feito com qualidade. Não é de qualquer maneira, não é conciliar por conciliar, mediar por mediar. Por isso que a universidade é indispensável. A gente tem que capacitar os alunos, a gente tem que discutir os métodos, o ideal é ter cadeira para isso, até matéria optativa, etc. Daqui a pouco vai ter mestrado, doutorado, praticamente na área, como em outros países nós temos, né? Aqui no Brasil, até onde eu sei, não temos ainda. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter. E então é um universo a ser desbravado. E para o aluno isso é fabuloso, porque é uma área de trabalho inexplorada praticamente. Pois não, Neilma? Professor, tudo bom? Tudo bem? Joia. No início da faculdade, quando o senhor deu aula para a gente, eu lembro se foi no segundo ou terceiro período que eu conheci sobre arbitragem. Eu fiquei assim, apaixonada e falava que eu ia trabalhar nessa área e ainda tenho esse sonho também. Só que eu nunca tive a oportunidade de participar do NUSC, por causa de trabalho, enfim, a correria. E agora eu saí do meu trabalho no início do ano, fiz estágio, estou mais tranquila, apesar de agora estar grávida, né? Mas está encerrando já a faculdade. E eu queria te perguntar, assim, depois de formar, se tem como a gente participar desse projeto na UNA, ou se é exclusivamente só para os alunos. Eu gostaria de saber se tem alguma outra forma de participar, porque tem um tema muito, muito interessante para mim, meu TCC que eu publiquei, eu falei sobre responsabilidade civil das operadoras de saúde diante a erros médicos. E mergulhando nesse tema, eu vi vários assuntos do pessoal trazendo no LinkedIn sobre a resolução de conflitos da área de saúde pós-pandemia, principalmente na parte de saúde suplementar e com a telemedicina. Então, assim, meus olhos estão brilhando para esse campo, sabe? Eu acho que ele é muito amplo, é muito válido, e eu vejo muito, assim, que encaixa muito bem a arbitragem nessas resoluções de conflitos. Já trabalhei em operadora de saúde, e, assim, eu acho que é o que falta mesmo, sabe? Porque tem coisa tão boba, tão pequena que poderia ser resolvido sem
para o judiciário para demorar aquele tempo todo. Então, assim, eu tenho muito interesse. Eu gostaria de saber se é possível. Sim, Parabéns pela gravidez. Muito, Obrigada. muito bom. A gente tem a intenção, a gente não conseguiu fazer esse semestre, mas no próximo semestre a gente tem a intenção de mudar um pouquinho o modelo de capacitação dos alunos. Porque o modelo até então, do pessoal que está aqui, por exemplo, era um modelo síncrono, né? E na maioria dos casos, sem gravação. Uhum. Então, o aluno tinha que ter realmente um horário livre ali, em geral de 2 às 3, 3h30, segunda e quarta-feira, em vários encontros semestrais, né? Só que a gente percebeu que muitos bons alunos não tiveram... Ótimos alunos participaram, né? A gente pegou aqui, alguns estão aqui, mas eu estou falando de público, não porque estão aqui, eu falo isso em todos os lugares, são alunos excepcionais, mas nós deixamos de ter alguns alunos excepcionais porque não conseguiam ter disponibilidade de horário. Então, a gente propôs um modelo de capacitação que é um pouco híbrido, são aulas gravadas, mas com 2 intervalos ali de avaliações, e isso pode ser expandido ad infinitum. A ideia é que isso possa ser usado de maneira muito mais tranquila, e para aqueles que têm pouco tempo, eles vão assistir a aula quando quiserem, né? Mas vão ter avaliação depois, né? E no final a gente quer colocar uma espécie de jogo para que a pessoa, né, ela identifique o problema e siga, a partir de uma trilha, qual que é o método adequado, qual que é o procedimento mais indicado, etc. Se tudo isso correr como a gente espera no semestre que vem, fica mais fácil para todo mundo. Agora, independentemente disso, você está convidadíssima a participar quando você quiser. O egresso da UNA, a gente conta com ele. Alguns dos alunos que estão capacitados, inclusive, a gente já falou que não abre mão, não. Ontem mesmo eu estava falando com a Camila que a gente quer amarrar a Rose, para ela não formar e não sair. E a gente não sabe como vai viver sem a Rose. Mas, no caso da medicina, eu orientei um trabalho interessante também, depois, se você quiser, eu te passo, Sim. de um aluno que discutiu mediação. E ele, se não Olha, me engano, falou de uma iniciativa da Coreia do Sul muito bem sucedida, porque a mediação é menos invasiva, né? E, às vezes, especialmente famílias das pessoas, por exemplo, que faleceram com Covid, o que elas querem é expressar a angústia, expressar a dor, né? E ouvir o outro lado, ouvir o médico, ouvir o hospital e eventualmente construir uma solução ali. Então, a mediação é um método que trabalha muito mais profundamente o conflito do que os outros. Então, eu acho que talvez seja interessante você pensar um pouquinho na mediação também. Mas já está convidada, tá? obrigada. Eu vou procurar vocês. Fique atenta também, o NUSC tem rede social, etc. Então, a gente divulga isso também. Sim, eu sigo o NUSC. Ah, legal. Obrigada. O Iago falou aqui que o ideal é abrir para outras carreiras, né, para outros cursos. A gente faz isso, tá, Iago? O NUSC, ele inclusive, multidisciplinar. Ele trabalha com serviço social, psicologia também. É um trabalho extraordinário que se faz no NUSC. Esse programa está no guarda-chuva do NUSC, que é Núcleo Una de Solução de Conflitos. Estão todos convidados, mesmo se tiver alguém aqui que não é do direito, está convidado, é muito bem-vindo a atuar. Inclusive, na arbitragem, frequentemente, o árbitro não é jurista, né? O árbitro é engenheiro, é médico, é contador. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento, senão ele não consegue nem emitir a sentença. Mas ele não precisa ser bacharel em direito. Tanto é que nós temos alunos sendo árbitros agora, né, nesse piloto. Obrigado, Abelar. A Rose, gente, ela tem que ser contratada para ontem. Aí a Amanda já te quebrou as pernas. A Amanda está proibida de formar. Não, eu não sei qual que é amigo que é melhor do que o outro, sabe? O Robert está dizendo aqui que a arbitragem vem se consolidando, sem dúvida, Robert. Você está fazendo mestrado? Que legal. Mas então é uma disciplina, né? Não é um mestrado só de arbitragem.
eu desconheço um mestrado, doutorado só na área. Muito obrigado. Se tiver crítica, tá? É muito bem-vinda. Como eu disse, isso é uma tese de doutorado também, então eu vou apanhar muito na minha banca. Mas aí a crítica sendo feita anteriormente, eu já reflito sobre ela. Por exemplo, quando a gente levou para o tribunal a ideia, o desembargador, o terceiro vice, o Dr. Newton, pensou assim, mas por que vocês querem um convênio com o judiciário e vocês querem atuar nas causas já judicializadas? Por que vocês não pegam as causas antes de judicializar? Para mim, eu estava muito convencido de que fazia sentido a proposta, mas eu não consegui dar uma resposta adequada para ele na hora. Depois que eu fui maturando, e na outra reunião que eu tive com ele, que eu falei com ele, falei, olha, a gente quer corrigir um desvio. Tá? A gente não se nega a pegar causas novas. Pelo contrário, hoje chega a causa nova. Um aluno que formou também semestre passado, ontem estava conversando comigo no telefone para trazer uma causa lá, direito minerário, para arbitragem na UNO. Ok, perfeito. Mas o que a gente quer é ter um impacto social mais relevante hoje, porque a gente quer corrigir essa rota, essa demanda que não deveria estar lá. Como o filtro no Brasil não funciona e tudo deságua no judiciário, a gente quer abrir uma válvula de escape para levar esses conflitos que não deveriam estar ali para as portas certas. A gente está na primeira, que é a arbitragem. Aí tomara que a gente consiga abrir as outras depois. A Mara está dizendo que não sabe como conseguiu ficar sem ela, sem a Rose. A Rose é uma unanimidade. Fora a simpatia, né, gente? A competência está acima, é inegável. A simpatia também. Ai, Daniel, para. É geral. Estou emocionada já. Não, para com isso, é tudo Estou sentindo verdade. que é a minha despedida. Ai, Daniel, vários elogios no chat, viu? Você Obrigado. subiu, eu acho que foi descendo aí, todo mundo elogiando. Obrigado. Então, não vai ter críticas. Então, tá bom. Quem quiser mandar crítica, gente, fique à vontade, tá? Eu vou até colocar meu e-mail aqui embaixo, ó. Vocês podem enviar depois com calma, se quiserem, porque é sério, não é aquela coisa de boca para fora, não. A crítica ajuda muito, tá? Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade. Vamos lá. Eu entendi que será proposto, já causas já existem no judiciário, né? Para poder, se eles quiserem aderir, né, ao projeto. Uhum. E no caso de advogados, por exemplo, como que seria com relação a honorários? Como é que ele seria? Ele seria atuaria de forma gratuita? Como que eu convenceria um advogado a entrar em um projeto dessa forma sem que ele, né, tenha alguma vantagem econômica, já que é o trabalho dele? Excelente pergunta, Marciane. No juizado isso fica mais fácil, né? Porque no juizado, pelo menos na sentença inicial, não na turma recursal, mas na sentença inicial, não há condenação em honorários sucumbenciais, né? Então, não muda nada para o advogado no juizado. O advogado que está atuando na causa, tramitando na vara civil, aí há que ter cuidado mesmo. Por quê? Porque, a princípio, na arbitragem não há honorário sucumbencial, há honorário contratual. Então, o advogado recebe do cliente dele. Isso é como funciona a arbitragem padrão, tá? Não é a nossa só não. Agora, nada impede, a arbitragem é muito flexível, ela é muito maleável, né? Nada impede que as partes pactuem naquele caso que vai haver condenação honorária, de acordo com o CPC, por exemplo. Então, se as partes quiserem, pode ter honorário sucumbencial sem problema. A sugestão nossa é que não tenha, para simplificar e para não encarecer o procedimento. E quando eu disse que a técnica é gratuita no sentido da arbitragem, tá? Porque a parte tem que pagar advogado. A gente não faz arbitragem acadêmica sem advogado. Como o nosso modelo é democrático, vários de vocês foram meus alunos, né? Você, inclusive, né, Marcelo? Sim. Então, vocês sabem que eu entendo que não há contraditório sem advogado. Exatamente. E seria muito preocupante, especialmente para o consumidor, atuar na arbitragem sem advogado.
E aquela parte que não tiver advogado ainda e precisar de um dativo, por exemplo, poderia participar? Pode. Entendi. Eu vislumbro um cenário daqui a pouco em que alguns de vocês, por exemplo, nenhum está interessado em arbitragem. É difícil em começar. Então, por exemplo, nenhum fala assim, olha, se uma parte estiver interessada na arbitragem acadêmica e não tiver advogado, eu posso atuar como advogado para ela para que eu adquira alguma experiência, por exemplo. Eu vejo um cenário daqui a pouco nesse sentido, sabe? Então, aí a gente vai ter, eventualmente, ex-alunos atuando como árbitros, ex-alunos atuando como advogados, alunos atuando como árbitros. Aliás, curiosamente, esse primeiro caso que a gente vai pegar é de a parte autora, os advogados da parte autora são ex-alunos nossos. Ótimos alunos. Eu não sabia. Eu descobri ontem, durante a reunião. E aí, assim que eu percebi, eu falei com o advogado da parte contrária, a gente tinha o dever de revelação, né? Falei, olha, eles foram meus alunos, a gente conversou, inclusive, ao vivo, né? Foi uma reunião virtual, mas ao vivo. Então, automaticamente falamos, e isso vai constar por escrito, o dever de revelação. Isso não é empecilho, né? Mas pode ser que a parte não fique confortável. E aí, se a parte não estiver confortável, fala, não, você não pode ser árbitro, ok. E entenderemos perfeitamente. Eu só parei na sua fala. Desculpa, Marciane, acabou? Acho que ela acabou, né? Sim, pode dar continuidade. Desculpa. Você falou aí do questionamento que o pessoal fez para você, né? Da crítica, perguntando por que vocês não atuam de início, né? Antes do caso ir para virar um processo, né, em si. Mas eu acho muito válido inserir, né, esse projeto nas faculdades, porque, igual você falou, vocês pegaram uma causa aí que tem ex-aluno, né, da UNA. Eu acho que fazendo essa inserção desses métodos, né, de resolver conflitos sem ser por meio judicial, daqui a um tempo, os futuros advogados vão de cara, né, já oferecer para os seus clientes, assim, eu acho super interessante, eu faria tranquilamente. Se meu cliente me procurasse, né, para resolver algum problema para ele, falar, olha, existem outros meios também, vamos tentar, quer tentar? Eu acho, assim, que é o futuro, que se vocês conseguirem implementar isso aí de uma forma geral nas faculdades de Direito, com certeza os alunos que pegarem para si, né, o tanto que isso pode adiantar a vida dos seus clientes e resolver o problema de forma, né, mais rápida, vai ser o futuro, porque vai todo mundo oferecer e explicar e contar o que é isso. Nenhuma, eu estou profundamente convencido disso, que o direito do século XXI ele passa muito mais pelos métodos adequados de solução de conflito do que pelo judiciário tradicional. Em todas as carreiras. A gente está prestes a virar uma chave. Para mim está muito claro. Não está claro para a Camila, estava claro há 10 anos atrás. Para mim ficou claro a partir de 2017 ali. O judiciário está falido, né? E não tem como continuar assim. Uhum. Esses métodos eles são melhores para certos conflitos, frequentemente mais baratos, mais rápidos. Vários deles usam tecnologias de maneira muito mais simples, de maneira muito mais tranquila do que o judiciário. A gente pode ter, por exemplo, comunicação via WhatsApp na arbitragem, né? Então, eu estou profundamente convencido disso, de que o futuro é esse mesmo, sem dúvida. E isso envolve, aí para finalizar a minha observação quanto ao seu comentário, uma mudança de cultura do litígio. Porque, percebam, se eu tivesse tido aula de métodos adequados na minha faculdade, talvez eu tivesse fazendo esse caminho de sair do processo e ir para os métodos adequados 5, 10 anos antes. A minha geração ela foi formada só com o método tradicional, só judiciário, só processo civil. Eu tinha notícia de alguns palestrantes, às vezes, e nem entendia muito bem o que era método adequado, solução de conflito. Quando a gente debate isso na faculdade, quando a gente permite programas de extensão, quando a gente permite que um aluno atue como árbitro, isso é revolucionário. Não há notícia no mundo de um aluno
E a arbitragem existe no mundo inteiro, né? De um aluno atuar como árbitro. Então, é isso que a gente espera, né? Uma mudança de cultura do litígio. A Bruna está dizendo aqui, sempre aconselho a recusar. Que isso, Bruna? Por que recusar? Pura e simplesmente, se for até algo abusivo, né? Mas genericamente, falar, não, recusa, que coisa. Que coisa, não sabia, Bruna. Miriam, por favor, pode falar. Não, professor, só fazer uma colocação mesmo sobre o que você disse. Aliás, boa tarde para todos, né? Desculpa. Boa tarde. E aí, com relação que a Bruna acabou de colocar no chat também, que aí o senhor citou sobre a questão do desafio, né? Da gente. A colega anterior, desculpa, eu esqueci o nome dela, ela falou que isso de certa forma, é meio que o futuro. E de fato mas eu vejo também muito o que o senhor falou com relação a esse desafio da gente mudar essa concepção, né, principalmente dos escritórios mais tradicionais, assim, também. Claro que ali dentro de um escritório mais tradicional, a gente tem que levar em consideração também a cultura, né, como que funciona essas empresas, esses escritórios, enfim. Mas eu acho que eu sou suspeita para falar, como o senhor já sabe, eu sou apaixonada por arbitragem já faz tempo, mas é interessante demais, assim, sabe, acompanhar os colegas falando sobre isso, que é o futuro, e de fato que a gente tem que trabalhar sobre essas questões, né? E aí a academia proporciona isso para a gente também, para que a gente seja o profissional do futuro de forma diferente, né? E que essa cultura, de certa forma, também seja mudada, né? Seja alterada por bom sentido, né? Então, só queria fazer essa observação, mas obrigada pelo espaço. Obrigado pela fala, pelas observações. Mas tem um componente aí, eu vou pegar um gancho seu. Se esse vaticínio que a gente está fazendo, né? Se essa perspectiva se confirmar de que realmente o futuro são os métodos adequados, esses escritórios, como a Bruna relatou ali, que tem ojeriza pelos métodos, não, vamos ficar no tradicional, etc., eles vão se ver em apuros. Porque assim que um cliente tiver uma solução adequada por algum método que não seja do judiciário, em 2, 3 meses, e ele compara com a solução que ele teve no judiciário, pega uma empresa, por exemplo, em 5 anos, em 7 anos, ele vai falar, mas por que eu vou para o judiciário, então? Então, a tendência é que cada vez mais pessoas se apercebam de que existem outras portas, né, que elas podem ser de qualidade, e aí o advogado que sequer informa essa possibilidade para o seu cliente, ou pior ainda, que diz simplesmente não vá, sem considerar nenhuma outra circunstância, ele vai ficar digamos, numa redoma e defasado em relação à concorrência dele. O cliente que usa o método adequado, de qualidade, ele tende a voltar. E aí, se o advogado não trabalha com método adequado, com nenhum método adequado, entende? E isso é muito limitante, né? Dizer, eu não trabalho com nenhum método. Mas espera aí, você estudou, você não gosta de um, tá? Mas você não gosta de todos? Se o mundo inteiro os usa, né? Isso está mais, para mim, está mais ligado a uma certa preguiça ou conservadorismo, ou manutenção do status quo, do que algo técnico jurídico mesmo, né? Porque argumentos técnicos para dizer não uso, não trabalho, eu acho difícil. Você exclui todos eles. Você pode dizer assim, eu acho a arbitragem inconstitucional. Ok, tem argumentos bons. O meu ex-coordenador, o meu ex-orientador entende que é inconstitucional, mas daí a dizer todos eles não devem ser usados, nem ele diz isso, né? E ele que é bem crítico. Pois não, Domitila? Professor, é o seguinte, só pegando um gancho aí, que isso aí é uma coisa que me gerou muita dúvida, e a colega falou aí, eu lembrei. O que acontece? Eu trabalhei num grande escritório de advocacia, pelo qual esse escritório ele trabalhava com demandas da Embratel.
E aí, o que acontece com o grande problema dos métodos adequados de conflito é a resistência desses grandes escritórios. Eles recebem, não é pela demanda em si, é um contrato que é feito, vamos supor, X valor por todas as demandas, mensal. Então, para eles, é o interessante que essas demandas se prolonguem no tempo. Por quê? Quanto mais tempo tiver aquela demanda, mais eles recebem. Uhum. E a ideia deles não é, essa é a realidade, tá, pessoal? A ideia não é que seja célere, não é que tenha celeridade naquele processo. O que eles ganham é pelo quanto mais tempo aquele processo estiver naquele escritório. Como fazer, neste caso, que ainda existe muitos escritórios com demandas assim milionárias, né, que precisam que esses processos se percam no tempo. Como fazer para que esse escritório pense que para eles o método adequado de conflito seja razoável, que seja interessante financeiramente falando? Porque eles não estão pensando no cliente, essa que é a realidade, né? A questão Eles é estão essa. pensando na questão financeira. O ponto central é esse último aí da sua fala, Domitila. Esse advogado, ele está pensando nele e não no cliente. Para Exatamente. começar, isso eticamente é condenável, né? Uhum. Agora, tem vários fatores aí. Será mesmo que é melhor ele manter esse tipo de contrato em que ele recebe por ato e aí ele fica lá, recebe um valor razoável por uma demanda simples, que demora 5 anos? Mas se você divide o tempo que ele tem que dedicar a esse processo e faz uma cobrança para resolver o caso em 6 meses, será que para ele não é melhor? É uma pergunta mesmo, eu não sei. Inclusive, quando a gente concluir essa primeira leva de processos do piloto, isso é uma coisa que a gente vai perguntar para o banco, para o cliente, para o consumidor. Houve economia de Essa custo? empresa, por exemplo, professor de telefonia, né, que tem grandes demandas, Sim, o sim. pensamento dessas empresas. Agora, aí vem o segundo aspecto que eu quero abordar com você. Esse tipo de atuação, ele está fadada a acabar daqui a pouco. Uhum. Porque as próprias grandes empresas já perceberam que não é lucrativo para elas ter uma demanda simples 3, 4 anos no judiciário, por mais óbvio que seja. E pagar esse escritório para fazer algo óbvio, peças repetidas, né? E pagando por peça. Grandes empresas no mundo inteiro já vêm criando as suas próprias metodologias para resolver conflitos, chamadas ODRs em geral, né? É um sistema em que você faz a reclamação, alguém avalia e ela já apura, de boa fé mesmo, se o cliente está errado ou não, e já resolve. O custo para ela do processo não vale a pena ficar discutindo aquilo. Então, se o cliente tem argumentos razoáveis, ela dá razão para o cliente e o cliente volta. Eu encomendei, o meu filho tinha quebrado uma armação de óculos minha, eu encomendei uma armação dos Estados Unidos. E aí ia passar pela alfândega, eu ia pagar o imposto, etc., mas parou na alfândega, eu não conseguia resolver. E eu comprei pelo eBay, eu tinha 30 dias para receber. E a partir de certo momento, eu não só não recebi, como eu não tinha informação mais de quando ia chegar, etc. Aí tem um campo lá para dizer, explicar se chegou. Aliás, eles te encaminham um e-mail perguntando, chegou, etc. Eu falei, não chegou, por isso, isso, isso. Aí eles perguntaram, quer abrir uma reclamação? Eu falei, quero. Eu quero saber o que está acontecendo, não chegou. Em meia hora, eles disseram, você tem razão, os óculos estavam retidos na alfândega brasileira e eles me devolveram o dinheiro de volta. Aliás, mais do que eu paguei, porque eu, como paguei em dólar, quando eu recebi, o dólar estava mais alto. Eu recebi em real mais do que eu paguei. Sabe quanto tempo demorou a resolução? Meia hora, 30 minutos. Agora, o eBay, que é uma das grandes companhias do mundo, a Amazon, etc., eles estão fazendo isso para perder dinheiro? Não. A resolução para eles ela é imediata, eles têm um próprio sistema muito eficiente, né? E o cliente volta. Hoje, se eu tiver que comprar alguma coisa no exterior, eu tranquilamente volto na eBay. Achei super profissional. Então, é contraproducente. Esse advogado está dando um tiro no pé. Ele está olhando para o próprio umbigo,
mas ele está matando a galinha de ovos de ouro dele, porque essa grande empresa não vai continuar a médio e longo prazo com ele dessa forma. Não vale a pena. E, frequentemente, o advogado ele emite atos processuais desnecessários só para receber. Por exemplo, embargos de declaração. Estou cansado de saber disso. No tribunal tinha, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem um escritório de um grande banco que, em 100% dos casos, eles interpõem recurso de embargos de declaração contra o acordo. Sem necessidade nenhuma. Existe omissão, obscuridade de contradição em 100%? Não. E sempre a mesma coisa, a mesma bobagem. Omissão, não sei o quê. Rediscutindo tese jurídica. Isso não é vício de embargos. Então, isso entulha o judiciário, isso atrasa a prestação, e isso é um tiro no pé, como eu estou dizendo. Então, quando eu disse para vocês, olha, o futuro é método adequado, é nesse sentido. Esse tipo de prática não tem como continuar. Professor, então, nesse caso, eu pensando aqui, tudo que o senhor falou aí, a ideia, eu acho, que tá passando, tudo que o senhor está falando, passando essa informação para as grandes empresas e não para os escritórios. Porque é claro que os escritórios, aos poucos, eles vão sentir que tem que seguir por esse caminho. Mas as grandes empresas têm que falar, opa, não é legal para a gente ficar ali naquele escritório, onde a gente fica com demandas anos e anos, pagando valores, às vezes, exorbitantes, por uma causa que poderia ser resolvida rapidamente. Mas eles quase todas elas já sabem disso, a questão é como sair, né? Como sair do judiciário, e algumas já estão implantando o seu próprio sistema. O Iago está falando aqui que a Apple e a Ray-Ban faz algo parecido também. É isso, né? É uma solução fora do judiciário. Não tem sentido, gente. Na dinâmica negocial moderna, em que eu faço agora, via app, um contrato bancário, eu compro um produto da China, se eu quiser agora, em segundos, eu ficar 5 anos para ter resolvido o meu problema contratual de um produto de consumo. Não casa, entende? E se a gente tem outras perspectivas, vamos explorá-las. Por isso que eu estou dizendo para vocês, quem ficar nessa única porta do judiciário, provavelmente vai ficar defasado, vai ficar para trás no tempo. No mínimo, quem estuda os métodos adequados consegue abrir opções, consegue ampliar seu leque de opções. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é realmente onde a nossa profissão como operadores do direito vai nos levar no século XXI. Porque não é nada... Eu não estou dizendo assim nada fora do extraterrestre, algo assim. É o que ocorreu em outros países. É o que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, no qual nós nos inspiramos quanto ao sistema multiportas. Se 70% ou 60% dos conflitos lá são resolvidos por métodos adequados, o que impede que a gente também tenha, lógico que não agora, mas ao longo do tempo, um uso tal dos métodos adequados, e alguns provavelmente que nem existem hoje, né? Mas para mudar esse perfil de julgamento e deixar o judiciário com aqueles casos que ele deveria resolver. O judiciário é indispensável mesmo, mas para alguns casos só, e não para todos. Bom, gente, acho que eu tomei muito tempo de vocês, né? Já são 13, são 15 e 15, né? São 3 e 15. Eu tinha prometido ali 40, 45 minutos. O papo está muito bom, mas a maioria de vocês ou está no estágio, ou tem que fazer alguma coisa. E a gente, eventualmente, até marca um outro dia para debater. O meu e-mail ficou ali em cima. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Quem quiser criticar, fique à vontade também. Vai me ser útil a crítica. Tá? E foi um prazer rever vários de vocês, né? Alguns são meus alunos atualmente, alguns foram meus alunos. É sempre bom revê-los. Tá bom? Sou eu que agradeço, pessoal. Um abração para vocês. Tchau, Daniel. Abraço, Boa professor. tarde. Abraço. Rose, brigadão, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Abraço aí, meu digníssimo professor. Forte abraço, Abraço. professor. Abraço, gente.
Maravilha, professor. Muito bom, viu? Boa tarde. Boa tarde.